Minha irmã, que é piloto de avião, me ligou. Preciso te perguntar uma coisa estranha. Seu marido, ele está em casa agora? Sim, eu respondi. Está na sala. A voz dela baixou para um sussurro. Isso não pode ser verdade, porque estou vendo ele com outra mulher agora mesmo. Eles acabaram de embarcar no meu voo para Paris. Bem nesse momento, ouvi a porta se abrir atrás de mim. A voz da minha irmã, Camila, falhou no telefone, direto da cabine do voo 347. Eu estava na cozinha do nosso apartamento em Moema, observando Pedro pela porta, enquanto ele lia o jornal da manhã. Sim, eu disse devagar. Ele está sentado na sala. O silêncio que se seguiu pareceu errado. Então, Camila sussurrou as palavras que estilhaçaram meu mundo. Isso não pode ser verdade, porque estou vendo ele com outra mulher agora mesmo. Eles acabaram de embarcar no meu voo para Paris. Atrás de mim, ouvi passos. Pedro entrou na cozinha, caneca de café na mão, sorrindo para mim com a mesma expressão que usava todas as manhãs há 7 anos. A caneca na mão dele era a que eu tinha comprado para o 40º aniversário dele. Branca de cerâmica com a frase "O marido mais adequado do mundo", estampada em letras pretas. Ele tinha rido quando a abriu. Disse que era perfeita porque nunca confiava em quem se dizia o melhor em algo. Isso foi há 3 anos, na época em que seu senso de humor autoirônico parecia encantador em vez de calculado. Quem está ligando tão cedo? Pedro perguntou, indo em direção à cafeteira para pegar mais café. A rotina de sábado de manhã dele nunca mudava. Café, jornal de economia, um café da manhã leve e depois seu jogo de beach tênis no clube às 11 da manhã. Eu segurei o telefone com mais força. A respiração de Camila era audível pelo viva-voz. Ela esperava que eu dissesse algo, que reagisse, que tentasse dar sentido ao que não poderia fazer sentido. Meu marido estava a 1,5 metro de mim em nossa cozinha. Meu marido também estava aparentemente sentado na classe executiva do aeroporto de Guarulhos com outra mulher. Só a Camila, eu consegui dizer, surpresa com o quão normal minha voz soou. Conferindo o voo. Pedro balançou a cabeça distraidamente, servindo café com a mão esquerda, enquanto mexia no celular com a direita. A Tati mandou um oi. Talvez a gente finalmente use aqueles benefícios de voo que ela vive oferecendo. A ironia das palavras dele revirou meu estômago. Eu o observei se mover pela nossa cozinha com a familiaridade tranquila de alguém que pertence àquele lugar. 7 anos de casamento criaram esses padrões. Onde guardávamos o açúcar, como ele gostava do café, o jeito que ele sempre ficava de pé na bancada em vez de se sentar no balcão de café da manhã. Camila, eu te ligo de volta, eu disse baixinho. Ana, espera, preciso te contar. A voz dela carregava a mesma urgência que ela tinha há 3 anos quando ligou sobre o infarto do nosso pai. Aquela ligação também tinha sido em uma manhã de terça-feira. Eu estava na mesma cozinha, preparando o café da manhã, quando meu mundo saiu do eixo. Eu te ligo de volta, eu repeti e encerrei a chamada. Pedro olhou para cima do celular. Tudo bem? Você parece pálida. Eu parecia? Olhei meu reflexo na porta do micro-ondas. O mesmo cabelo castanho avermelhado preso em um rabo de cavalo. Os mesmos olhos verdes que meu pai me deu. O mesmo rosto que me olhava de volta todas as manhãs há 37 anos. Mas as palavras de Camila tinham mudado algo fundamental. A cozinha parecia diferente agora. Como quando você percebe que um porta-retrato está torto há meses. Só cansada, eu disse, pegando minha própria caneca de café. Minhas mãos estavam firmes. 20 anos trabalhando como perita contábil me ensinaram a manter a compostura ao descobrir que nada era o que parecia. Eu já tive pessoas sentadas na minha frente, mentindo descaradamente sobre milhões desaparecidos, enquanto eu balançava a cabeça, fazia anotações e coletava evidências. Você devia voltar para a cama, Pedro sugeriu, seu sotaque carioca envolvendo as palavras com uma familiaridade reconfortante. Aquele sotaque me encantou em um jantar de amigos em comum há 8 anos. Ele estava explicando a diferença entre futebol e basquete, gesticulando com um copo de vinho e acidentalmente derramando-o no meu vestido. Sua mortificação tinha sido cativante. Ou será que foi? Talvez eu vá, eu disse, estudando o rosto dele. O mesmo queixo quadrado, os mesmos olhos verdes com pequenas manchas douradas,
A mesma cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda de um acidente de bicicleta na infância. Cada detalhe exatamente como deveria ser. Meu celular vibrou. Uma mensagem de texto da Camila. Olhe isso agora. Uma foto apareceu. Através da janela do avião, eu podia ver o interior da classe executiva. Lá, na poltrona 3B, estava um homem de terno azul. A foto foi tirada de um ângulo, mas o perfil era inconfundível. O jeito que ele segurava aí a cabeça, a curva de seu queixo, o jeito particular que ele gesticulava ao falar. Pedro, meu Pedro, falando animadamente com uma mulher loira que parecia ter uns 25 anos, a mão dela, repousando no antebraço dele com uma intimidade casual. Eu olhei para o Pedro na nossa cozinha, com um suéter de tricô cinza, os óculos de leitura empurrados para o cabelo, a mesma aliança no dedo esquerdo que tínhamos escolhido juntos em uma pequena joalheria nos jardins. Na verdade, eu disse, com a voz surpreendentemente firme. Acho que vou fazer panquecas. Panquecas? Ele ergueu uma sobrancelha. Numa terça-feira. Qual é a ocasião? A ocasião era que minha irmã estava vendo meu marido em um avião, enquanto meu marido estava em nossa cozinha. E uma dessas realidades tinha que ser falsa, mas eu não podia dizer isso, ainda não. Não até entender o que estava acontecendo. Uma esposa não pode fazer panquecas para o marido sem um motivo? Ele sorriu. Aquele meio sorriso particular que costumava fazer meu coração disparar. Claro, mas você sabe que tenho beach tênis às 11. Temos tempo de sobra, eu disse, puxando os ingredientes da despensa. Farinha, ovos, leite, coisas simples que faziam sentido. Ao contrário da foto no meu celular mostrando meu marido em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto eu media a farinha em uma tigela, pensei nas pequenas inconsistências que eu tinha ignorado nos últimos meses. A noite em que ele voltou de um jantar com clientes cheirando a um perfume que eu não reconhecia. O fim de semana em que ele tinha ido para São Paulo para uma conferência da qual eu não conseguia encontrar nenhum registro online. O jeito que ele tinha sido perfeito ultimamente. Perfeito demais. Nenhum aniversário esquecido, nenhuma meia deixada no chão do quarto, nenhum daqueles hábitos irritantes que antes me deixavam louca, mas que agora pareciam estranhamente ausentes. Eu te amo, Pedro disse de repente, se aproximando para beijar minha testa. Os lábios dele eram quentes, familiares. Eu também te amo. Eu respondi automaticamente, as palavras tão vazias quanto a xícara de medição na minha mão. Ele voltou para o jornal, retomando sua rotina matinal. Eu o observei virar as páginas com movimentos precisos. Cada gesto exatamente como eu me lembrava, mas a memória, eu estava aprendendo, podia ser fabricada. A realidade podia ser editada. E em algum lugar entre minha cozinha e o aeroporto de Guarulhos, meu casamento tinha se dividido em 2 versões. Uma delas era uma mentira. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para Camila. Não deixe esse avião decolar. Mas mesmo enquanto eu enviava, eu sabia que era tarde demais. Os motores já estavam funcionando. A porta já estava fechada. E qualquer que fosse o jogo que estava sendo jogado na minha vida, já tinha começado. O som da porta do apartamento se fechando ecoou pelo corredor enquanto Pedro saía para o jogo de beach tênis. Fiquei na janela observando-o sair do nosso prédio, a mochila de academia pendurada no ombro, aquele passo confiante inalterado, depois de todos esses anos. Ele virou à esquerda, em direção ao clube, exatamente como fazia todas as terças e sábados. Normal, previsível, exceto que nada parecia normal mais. No momento em que ele desapareceu na esquina, eu me movi com um propósito em direção ao escritório dele. A mesa de jacarandá que tínhamos comprado em um bazar no Morumbi ficava sob seus diplomas da USP e da FGV. Tudo meticulosamente organizado, como sempre. Mas a organização, eu tinha aprendido em anos de contabilidade forense, muitas vezes escondia as mais elaboradas decepções. Abri meu notebook e entrei nas nossas contas conjuntas. Meus dedos se moviam pelo teclado com a mesma precisão que eu usava para rastrear fundos desviados de empresas grandes. Os extratos do cartão de crédito carregaram devagar, e cada mês revelava um padrão que apertou meu peito.
Lá estava, uma despesa no Hotel Copacabana Palace, de 15 a 18 de março. Eu me lembro daquele fim de semana claramente. Pedro supostamente tinha ido para Paraty para ajudar a mãe dele a reorganizar a garagem depois da morte do pai. Eu me ofereci para ir junto, mas ele insistiu que eu ficasse em casa e descansasse depois de uma auditoria particularmente exaustiva. A despesa do hotel era para 2 hóspedes, serviço de quarto para 2, tratamentos de spa para 2. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu rolava mais. Gramado, o Hotel Laghetto Estilo. Um fim de semana em que ele tinha dito que estava em jantares com clientes no centro. Eu estava em casa com intoxicação alimentar, doente demais para questionar por que suas reuniões com clientes exigiam pernoites em hotéis a 40 minutos do nosso apartamento. Peguei o cartão de crédito da empresa dele em seguida. Mais hotéis, mais restaurantes que eu nunca o ouvi mencionar. Compras de joias que nunca se materializaram como presentes para mim. Meu cérebro metódico, treinado para identificar irregularidades financeiras, catalogou cada discrepância enquanto meu coração tentava racionalizá-las. Talvez fossem presentes para clientes. Talvez os hotéis fossem para executivos visitantes. Talvez houvesse uma explicação que não envolvesse meu marido vivendo uma vida inteiramente separada. Meu telefone tocou. O nome de Sofia Costa apareceu na tela. Estou a 15 minutos de distância, ela disse sem preâmbulos. E, Ana, você precisa se preparar. O que eu encontrei é extenso. Sofia e eu fomos colegas de quarto na PUC, ambas estudando contabilidade antes de nossos caminhos divergirem. O meu em direção à investigação forense, o dela em direção ao que ela chamava de forma enigmática de inteligência privada. Seu divórcio de Ricardo, o trader da Faria Lima que estava dormindo com sua assistente de 23 anos, a transformou de analista corporativa em alguém que se especializava no que ela chamava de reconhecimento conjugal. Enquanto a esperava, continuei minha investigação. Nossas contas de investimento conjuntas mostravam atividade regular. Mas quando eu cavei mais fundo, encontrei saques que eu não reconhecia. Pequenos valores no início, 5.000 aqui, 10.000 ali, sempre logo abaixo do limite que acionaria alertas automáticos. O tipo de desvio sistemático que eu tinha visto em inúmeros casos de fraude, exceto que desta vez estava acontecendo nas minhas próprias contas. A campainha tocou. Sofia estava lá em seu típico conjunto todo preto, com o tablet contra o peito, a expressão séria. Ela tinha a mesma aparência quando descobriu o caso de Ricardo, quando teve que me contar sobre as dívidas secretas de jogo do meu pai depois que ele morreu, quando a vida exigia uma honestidade brutal entre amigas. Me mostre, eu disse, levando-a para a mesa de jantar. Ela abriu o tablet, os dedos voando pela tela com uma eficiência praticada. A mulher que sua irmã viu com ele se chama Letícia Valério. 26 anos, representante de vendas farmacêuticas para a indústria Silex. Uma foto apareceu. Loira, convencionalmente bonita, daquele jeito polido que sugeria uma manutenção cara. Ela tem trabalhado na região metropolitana de São Paulo há 2 anos. As redes sociais dela são quase todas privadas, mas consegui acessar algumas fotos marcadas. As imagens que se seguiram me deram um nó no estômago. Letícia e Pedro em um restaurante que eu não reconheci. Letícia e Pedro no que parecia ser um bar de hotel em Miami. Letícia e Pedro em um evento de caridade. Na mesma noite em que eu tinha ido para uma conferência em São Paulo. Por quanto tempo? Minha voz soou distante, como se outra pessoa estivesse perguntando. Com base na pegada digital, pelo menos 3 meses. Mas, Ana, essa não é a parte mais estranha. Sofia abriu outra tela. Eu acessei as imagens de segurança do seu prédio através de um contato. Olhe isso. O vídeo mostrava o saguão do nosso prédio na terça-feira passada. Ali estava Pedro, entrando às 18h47, com a maleta na mão. O horário correspondia ao momento em que ele tinha chegado em casa do trabalho. Tudo parecia normal até Sofia dar um zoom. Observe a sombra dele, ela disse. A sombra caía no ângulo errado. Ela tremia levemente quando ele passava debaixo do lustre. Detalhes que seriam invisíveis a uma observação casual, mas gritantes para alguém procurando por uma fraude. Isso é tecnologia de deepfake, Sofia explicou.
Alguém tem inserido imagens fabricadas no sistema de segurança do seu prédio. Isso não é trabalho amador. Estamos falando de um software sofisticado que custa centenas de milhares de reais para ser implementado corretamente. Eu olhei para a tela, minha mente lutando para processar o que isso significava. Por que alguém iria a tal ponto? É o que precisamos descobrir. Mas tem mais. Ela abriu outro arquivo. Falei discretamente com alguns de seus vizinhos. A dona Patrícia, do apartamento 20C, mencionou algo interessante. Dona Patrícia, 78 anos, vivia sozinha com seus 2 gatos persas e passava a maior parte do tempo observando o corredor pelo olho mágico, o sistema de segurança não oficial do prédio. Ela disse que viu Pedro saindo com malas há 3 meses, o fim de semana em que você estava naquela conferência em São Paulo. Ela se lembrava especificamente porque ele a ajudou com as compras no caminho de saída. Disse que ia viajar por um tempo. Eu me lembrei daquele fim de semana. A conferência tinha sido obrigatória. 2 dias de apresentações entediantes sobre novas regulamentações. Eu tinha voltado para casa no domingo à noite para encontrar Pedro cozinhando o jantar. Frango com alecrim, meu favorito. Ele tinha dito que passou o fim de semana organizando o escritório em casa e pondo o sono em dia. O escritório parecia exatamente o mesmo, mas eu voltei para casa e ele estava aqui. Eu disse, as palavras parecendo pesadas na minha garganta. Ele estava? Ou era alguém que se parecia exatamente com ele? O quarto balançou levemente. Eu segurei a beirada da mesa, meu cérebro de contadora tentando criar colunas lógicas onde não havia nenhuma. Isso é loucura. As pessoas não são simplesmente substituídas. Não, Sofia concordou, a voz dela gentil, mas firme. Não são. Não sem recursos e planejamentos significativos. Ana, Pedro estava trabalhando em algo sigiloso? Algum negócio ou projeto que poderia fazê-lo um alvo? Pensei sobre o trabalho recente dele, fusões, aquisições, as atividades habituais de um banco de investimento. Nada que parecesse valer esse nível de fraude elaborada, a menos que houvesse algo que ele não me contasse. Outro segredo para adicionar à crescente pilha. Preciso ver mais filmagens, eu disse, minha voz agora mais firme. Cada entrada e saída dos últimos 3 meses, recibos de cartão de crédito, registros telefônicos, tudo. Sofia balançou a cabeça já digitando. Vou pegar o que eu puder, mas Ana, você precisa ter cuidado. Quem está fazendo isso, seja o Pedro ou outra pessoa, investiu recursos sérios. Isso não é um simples caso extraconjugal. Isso é algo completamente diferente. Sofia foi embora depois de me dar um telefone criptografado para contatá-la, avisando para agir normalmente até entendermos a extensão total do que estava acontecendo. Eu passei o resto da tarde em um estado de suspensão, limpando coisas que não precisavam ser limpas, organizando arquivos que já estavam organizados. Qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas enquanto minha mente corria por possibilidades que pareciam cada vez mais insanas. Às 5:30 da tarde, ouvi a chave de Pedro na fechadura. O homem que talvez não fosse Pedro. O estranho que estava morando na minha casa, dividindo minha cama, interpretando o papel de meu marido com tamanha precisão que eu nunca tinha questionado até hoje. Eu preparei meu rosto para algo que parecia calma e comecei a preparar o jantar. Que cheiro bom, ele chamou, igual a sempre. A rotina tão familiar que parecia memória muscular. Eu decidi fazer camarão na manteiga, a receita da minha avó de Vitória. O alho e o molho de vinho branco encheram o apartamento com seu aroma delicioso. Este prato em particular tinha um significado especial em nosso relacionamento. O verdadeiro Pedro tinha uma alergia grave a frutos do mar, documentada por 3 idas à emergência ao longo dos anos. Sua pulseira de alerta médico, usada religiosamente por 7 anos, listava especificamente frutos do mar como algo fatal. Seu favorito? Eu disse, colocando o prato na frente dele. Minha voz soou normal, até agradável. 20 anos mantendo a compostura durante investigações de fraude me ensinaram a compartimentalizar o pânico. Ele olhou para o prato com o que parecia ser um deleite genuíno. Você não faz isso há anos. Isso era verdade. Eu não tinha feito porque meu marido morreria se comesse. Mas este homem pegou o garfo sem hesitação.
enrolando o macarrão com uma facilidade praticada, levando um camarão à boca com prazer. Nenhuma reação, nenhum inchaço, nenhuma procura por uma caneta de adrenalina, apenas um homem saboreando o meu jantar. Isso está incrível, ele disse, pegando outra garfada. Sua avó ficaria orgulhosa. Minha avó tinha morrido há 15 anos, mas ela teria ficado horrorizada ao me ver servindo frutos do mar para alguém que eu estava testando como uma cobaia de laboratório. Eu o observei comer, catalogando cada gesto, cada expressão, procurando as falhas em sua atuação. Então, eu estava pensando, eu disse, enchendo o copo de vinho dele com a calma medida de alguém discutindo o tempo. A gente devia visitar sua mãe neste fim de semana. O verdadeiro Pedro teria imediatamente inventado uma desculpa. O relacionamento dele com a mãe era complicado na melhor das hipóteses, tóxico na pior. Ela nunca tinha me aprovado, nunca o perdoou por casar fora do círculo social deles. Nossas visitas a Paraty eram cuidadosamente racionadas, geralmente exigindo semanas de negociação. Isso parece maravilhoso, ele respondeu sem perder o ritmo. Ela vai ficar muito feliz em nos ver. Feliz. A mãe dele nunca tinha ficado feliz com nada que me envolvesse. Senti meu telefone gravando em sua posição atrás da fruteira, capturando esta conversa que mais tarde serviria como evidência de quê? De que meu marido tinha sido substituído por alguém que realmente gostava da mãe dele? A gente pode ficar o fim de semana inteiro. Eu continuei, pressionando mais, ajudar ela com aquele projeto de jardinagem que ela mencionou. Perfeito. Eu ligo para ela depois do jantar para avisar. O verdadeiro Pedro preferiria fazer uma cirurgia dentária sem anestesia a passar um fim de semana fazendo trabalho manual para a mãe. Este homem estava falhando em todos os testes, mas tendo um sucesso perfeito em ser uma versão melhor do meu marido. Depois do jantar, nos acomodamos no sofá para nossa rotina noturna habitual. Netflix, uma conversa leve sobre nossos dias, o silêncio confortável de um casal de longa data. Exceto que nada disso parecia mais confortável. Cada gesto que ele fazia, cada palavra que ele falava parecia como assistir a um marionetista altamente habilidoso manipulando cordas que eu não podia ver. Estou exausta, anunciei às 10 horas, me espreguiçando de forma exagerada. Aquela auditoria hoje realmente me desgastou. Você trabalha demais, ele disse, beijando minha testa. Os lábios eram quentes, a pressão familiar, mas errada de uma maneira indefinível. Em nosso quarto, eu vesti o pijama enquanto ele escovava os dentes. Os sons do banheiro eram perfeitos. A escova de dentes elétrica por exatamente 2 minutos, o gargarejo de enxaguante bucal, a rotina de lavar o rosto. Alguém tinha estudado os hábitos do meu marido com precisão antropológica. Quando ele subiu na cama ao meu lado, eu me forcei a ficar imóvel. Ele se virou de lado, de costas para mim, sua respiração se acalmando em minutos. O verdadeiro Pedro tinha insônia crônica, e geralmente lia até bem depois da meia-noite. Este homem adormeceu como alguém sem preocupações, sem segredos, sem uma identidade roubada pesando na consciência. Eu esperei, contando suas respirações, até ter certeza de que ele estava em sono profundo. Então, eu escorreguei da cama com os movimentos cuidadosos de alguém desarmando uma bomba. A maleta dele estava em seu lugar habitual ao lado da cômoda. O couro desgastado de anos de uso. A maleta do verdadeiro Pedro, carregada por um impostor. Por dentro, o conteúdo habitual parecia normal à primeira vista. Notebook, vários arquivos, cartões de visita, mas debaixo de uma pilha de portfólios de investimento, encontrei um envelope que não pertencia ali. Meus dedos tremeram enquanto eu extraía seu conteúdo. Um olerite em nome de Marcos Leal, com um endereço na Gávea. Um cartão do Sindicato de Atores. Mas o mais condenável eram as anotações manuscritas, páginas e páginas em outra caligrafia, documentando minha vida em detalhes agonizantes. Minha rotina matinal, incluindo qual caneca de café eu preferia. Meus padrões de fala com certas frases destacadas. Detalhes sobre a história do nosso relacionamento que pareciam um roteiro preparado para uma audição. Ana gosta do café dela com açúcar, sem leite. Ela liga para a irmã toda terça e quinta. Aniversário de casamento é 15 de outubro. Ela espera flores, mas finge que não.
O pai dela morreu há 3 anos. Assunto delicado. Ela chora na cena final de Central do Brasil, toda vez. Nosso casamento inteiro reduzido a tópicos. Um estudo de personagem para alguém se preparando para interpretar o papel de marido devotado. Na parte inferior da última página, uma anotação em uma caligrafia diferente. 3 meses no máximo. Manter a cobertura até a transferência ser concluída. 3 meses. Essa atuação tinha uma data de validade. Eu coloquei os papéis de volta na maleta de Marcos com dedos trêmulos, minha mente processando as implicações de transferência concluída. Transferência do quê? Nossos bens. O apartamento. Minha vida inteira. Eu fotografei cada página com o telefone criptografado que Sofia tinha me dado. Depois rastejei de volta para a cama, onde o estranho, usando o rosto do meu marido, continuava dormindo pacificamente. Na manhã seguinte, domingo, eu assisti Marcos realizar sua rotina matinal com uma nova clareza. Cada gesto era estudado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Quando ele mencionou que precisava ir para a academia, eu inventei uma crise urgente com um cliente que exigia atenção imediata no meu escritório. Ele mal olhou para cima de seu tablet, acenando de despedida com a distração de alguém cuja mente já estava em outro lugar. Meu prédio de escritórios estava vazio na manhã de domingo. Apenas guardas de segurança e os fantasmas de crimes financeiros. Eu me tranquei em meu escritório com vista para a Avenida Paulista e abri meu notebook com a determinação de alguém prestes a realizar uma cirurgia em sua própria vida. O software de contabilidade forense que eu usava para rastrear fraudes corporativas agora dissecava minhas finanças pessoais. Comecei com nossa conta corrente conjunta. Os últimos 3 meses revelaram um padrão tão sutil que eu teria perdido sem procurar especificamente por roubo. Transferências de R$ 9.999, logo abaixo do limite de notificação obrigatório, movidas para contas que eu não reconhecia. Os bancos receptores eram nas Ilhas Cayman, conhecidos por suas leis de privacidade e resistência à investigação internacional. Cada transferência tinha sido autorizada com as credenciais do meu marido durante os momentos em que Marcos estava sentado na minha frente no jantar ou dormindo ao meu lado na cama. O verdadeiro Pedro estava em algum outro lugar, sangrando sistematicamente nossas contas enquanto seu dublê contratado me mantinha distraída com imitações perfeitas de felicidade doméstica. Eu rastreei o dinheiro através de 3 empresas de fachada, cada uma registrada em jurisdições diferentes, cada uma levando a outro beco sem saída. LuxCorp International, nas Cayman, Meridian Holdings, no Panamá, Apex Investimentos, no Chipre. Estruturas corporativas projetadas para lavar dinheiro e esconder bens de pessoas exatamente como eu. O rastro esfriou em bancos suíços cujas leis de privacidade eram lendárias. 15 anos de poupança, investimentos e planejamento financeiro cuidadoso desaparecendo em contas numeradas que eu podia ver, mas não podia tocar. A extensão do roubo me deixou fisicamente enjoada. 400 mil do nosso portfólio de investimentos. 600 mil da linha de crédito imobiliário que nunca usamos. Outros 300 mil de várias contas de aposentadoria, tudo retirado como empréstimos que não acionariam alertas imediatos. R$ 1.300.000 metodicamente extraídos enquanto eu dormia, ao lado de um estranho que tinha memorizado minhas preferências de café. Mas o dinheiro era apenas o começo. Quando eu acessei meu banco de dados de clientes profissionais, encontrei algo pior. Registros de login mostravam acesso de endereços de IP que eu não reconhecia. Downloads de dados financeiros sigilosos de 3 grandes auditorias corporativas que eu tinha conduzido. Informações que, em mãos erradas, poderiam facilitar o uso de informações privilegiadas no mercado financeiro que valeriam dezenas de milhões. Peguei o perfil profissional de Letícia Valério. Representante de vendas farmacêuticas parecia uma história de fachada agora. O LinkedIn dela mostrava conexões com vários gerentes de fundos de investimento, do tipo que operam em áreas legalmente obscuras e não se importam com a origem de suas informações.
O histórico de viagens dela nas redes sociais se alinhava perfeitamente com negócios suspeitos em ações de empresas farmacêuticas que tinham ocorrido pouco antes de grandes anúncios do mercado. Eles não estavam apenas roubando de mim. Eles estavam usando minha reputação, meu acesso, meus relacionamentos com clientes para cometer crimes federais. Cada login não autorizado, cada arquivo roubado, cada negócio suspeito seria rastreado de volta às minhas credenciais. Se fosse descoberta, eu não perderia apenas dinheiro. Eu perderia minha licença, minha carreira, potencialmente minha liberdade. Eu precisava de ajuda além do que Sofia poderia fornecer. Grace Dantas atendeu na terceira chamada, a voz dela rouca de sono. Nós éramos amigas desde que ela era uma promotora ambiciosa e eu estava testemunhando como perita em casos de fraude. O divórcio dela de um juiz que estava aceitando propinas tinha acabado com sua carreira no escritório do Ministério Público, mas aguçado sua compreensão de como o sistema falhava com mulheres que descobriam que seus maridos eram criminosos. Ana, são 7 da manhã de domingo. Preciso da sua ajuda. Você pode me encontrar no meu escritório? Algo na minha voz deve ter transmitido a urgência. 20 minutos, ela disse e desligou. Grace chegou parecendo que tinha jogado as primeiras roupas que encontrou. Seus instintos de promotora ainda estavam afiados, apesar de 3 anos em prática privada. Eu mostrei tudo a ela. As transferências financeiras, os dados de clientes roubados, as fotografias do conteúdo da maleta de Marcos. Ela estudou a evidência com a intensidade focada que uma vez deixou advogados de defesa nervosos. Isso é sofisticado, ela finalmente disse. Roubo de identidade de nível profissional combinado com fraude financeira e espionagem corporativa. Mas aqui está o seu problema. Tudo é tecnicamente autorizado. As credenciais do seu marido foram usadas, a biometria dele, as senhas, sem provar que ele não estava realmente presente para essas transações. Você está em uma situação de ele disse, ela disse, mas eu tenho provas de que Marcos Leal o tem personificado. Um ator que poderia alegar que foi contratado por um motivo legítimo. Talvez Pedro quisesse te fazer uma surpresa. Talvez fosse pesquisa para algo. Sem o Pedro aqui para contradizer essa história, e com ele presumivelmente pronto para negar tudo de onde quer que ele esteja se escondendo, as autoridades não agirão rápido o suficiente. No momento em que eles investigarem, o dinheiro terá sumido e a evidência desaparecerá. Meu celular vibrou. Não meu celular regular, mas o criptografado que Sofia tinha me dado. Eu o tinha deixado escondido na minha gaveta de mesa. A notificação mostrava uma nova mensagem em um aplicativo que eu não reconhecia. Grace se inclinou sobre mim enquanto eu o abria. Um único texto de um número desconhecido. Verifique o celular antigo de Pedro. Eu olhei para Grace. Quem mais sabe disso? Alguém que quer que você encontre algo, ela disse. Isso parece um rastro de migalhas. Nós voltamos para o meu apartamento juntas. Marcos ainda estava na academia, sua rotina de domingo previsível como um relógio. Eu fui direto para o escritório de Pedro, para a gaveta onde ele guardava eletrônicos antigos que ele dizia que ia reciclar, mas nunca se livrava deles. Seu antigo iPhone estava lá, a tela trincada de quando ele o deixou cair ao sair de um táxi há 6 meses. Eu apertei o botão de ligar, não esperando nada. A tela piscou para a vida. 5% de bateria, mas vivo. O telefone tinha recebido mensagens por meses enquanto supostamente estava quebrado. Eu abri as mensagens com dedos trêmulos. Havia uma conversa com Letícia Valério, que remontava a 8 meses. Planos, fotos e detalhes que gelaram meu sangue. A esposa não suspeita de nada. Pedro tinha escrito há 3 meses. Marcos é perfeito. Quando ela descobrir, seremos intocáveis. A mensagem mais recente era de ontem. Amanhã, finalizamos tudo. Nosso lugar habitual em Paris, e depois sumimos para sempre. Grace olhou para a tela do celular, sua mente de promotora já construindo o caso. Amanhã é segunda-feira. Se eles estão planejando finalizar tudo, precisamos agir esta noite. Senti algo mudar dentro de mim. O medo e a confusão se cristalizando em uma determinação fria. O mesmo foco que me ajudou a desvendar esquemas de fraude de milhões de reais agora protegeria o que restava da minha vida.
Eu entreguei o telefone a Grace e me movi para o meu notebook com um novo propósito. O que você está fazendo? Grace perguntou. Montando uma armadilha. Pedro pode ter roubado meu dinheiro, mas ele esqueceu que sou eu quem sabe como rastreá-lo. Meus dedos voaram pelo teclado, criando algo belo em sua simplicidade. Um vírus financeiro disfarçado de documentos de investimento de rotina que apareceriam em nosso armazenamento na nuvem. O código era elegante, projetado para ser ativado no momento em que alguém acessasse nossas contas conjuntas de um endereço de IP internacional. Quando acionado, ele congelaria todas as transações, bloquearia todas as contas associadas e, simultaneamente, alertaria investigadores federais sobre atividades suspeitas. Isso é legal? Grace perguntou sobre meu ombro. É minha própria conta. Estou protegendo meus bens de roubo, completamente legal. Eu incorporei o vírus em arquivos rotulados como revisão de investimentos Q3 e documentos fiscais 2024. A arrogância de Pedro seria sua ruína. Ele sempre checava nossos investimentos antes de grandes decisões, um hábito de seus dias de banco que nem o crime tinha quebrado. A porta do apartamento se abriu. Marcos estava de volta da academia, assobiando algo sem melodia. Grace e eu trocamos olhares. Ela entendeu imediatamente, enfiando o celular de Pedro em sua bolsa enquanto eu fechava meu notebook. Trabalhando de novo no domingo? Marcos apareceu na porta, a mochila de academia no ombro, um suor de atuação perfeito na testa. Você devia realmente fazer uma pausa. Só terminando, eu disse, com a voz firme. A Grace veio para discutir um caso em que estamos colaborando. Ele balançou a cabeça para Grace com um charme praticado. Bom te ver. Você vai ficar para o almoço? Na verdade, eu disse me levantando. Eu estava pensando que a gente poderia almoçar naquele lugar no centro histórico. Sabe, onde a gente foi depois da nossa lua de mel. Eles tinham aquele incrível pastel de Belém. O sorriso de Marcos nunca vacilou, mas eu vi o brilho de pânico em seus olhos. Nós nunca tínhamos ido ao centro histórico juntos. O verdadeiro Pedro e eu tínhamos passado a lua de mel em Noronha, não em Portugal como eu mencionei. Mas Marcos não sabia disso. Centro histórico, ele repetiu, ganhando tempo. Aquele pequeno lugar onde dançamos até o amanhecer. Você disse que foi a noite mais romântica da sua vida. Grace assistiu à nossa troca como uma partida de tênis, reconhecendo o teste que eu estava administrando. O maxilar de Marcos se apertou quase imperceptivelmente. Claro, ele disse finalmente. Embora eu achasse que estivesse fechado para reformas, uma completa invenção para encobrir sua ignorância. O lugar que eu descrevi não existia. Eu sorri calorosamente, interpretando a esposa devotada enquanto documentava outra rachadura em sua atuação. Você deve estar certo. Vamos pedir comida japonesa em vez disso. O alívio em seus ombros era visível. Grace se desculpou, levando a evidência com ela. Enquanto Marcos ia tomar banho, fiz 3 ligações que acenderiam o fogo sob o esquema cuidadosamente construído de Pedro. Primeiro, Roberto Silveira, o CEO da Silveira Indústrias e o maior cliente de Pedro. Mantive meu tom conversacional, preocupado, mas não alarmado. Roberto, sinto muito incomodá-lo no domingo, mas notei uma atividade incomum no portfólio de investimentos da sua empresa enquanto revisava contas adjacentes. Nada sério. Provavelmente apenas um erro de digitação, mas você pode querer pedir para sua equipe dar uma olhada. A semente da dúvida plantada, regada com preocupação suficiente para acionar uma auditoria interna que descobriria discrepâncias que levariam de volta ao acesso não autorizado de Pedro. Segunda ligação, Jennifer Souza, na capital Fênix. Mesma abordagem, ângulo diferente. Uma transferência misteriosa que não correspondia aos padrões habituais deles. Tão estranho, provavelmente nada, mas vale a pena verificar. Terceira, David Pereira, na Meridian Financial. Na manhã de segunda-feira, 3 grandes firmas estariam descobrindo falhas de segurança que todas rastreariam credenciais associadas a Pedro Viana. Meu telefone tocou quando terminei a terceira ligação. O identificador de chamadas mostrava o lar de idosos da minha mãe em Niterói. Meu peito se apertou. Ligações de domingo à tarde geralmente significavam emergências médicas. Senhora Viana,
A voz pertencia a Nancy, a diretora do lar. Sua mãe está bem, mas está bastante agitada. Ela insiste que alguém está mentindo sobre seu marido tê-la visitado. Estou indo para aí. A viagem para Niterói levou 90 minutos. Marcos, acreditando que eu estava lidando com uma crise com a medicação da minha mãe. O lar de idosos ficava aninhado entre árvores que estavam começando a ficar douradas. Um cenário tranquilo para vidas em seus capítulos finais. O quarto da minha mãe dava para o jardim, fotos cobrindo cada superfície, suas memórias tornadas tangíveis. Ana! Ela segurou minhas mãos no momento em que entrei, seu aperto mais forte do que seus 82 anos deveriam permitir. Aquela mulher está mentindo. Eu disse a ela que o Pedro esteve aqui no mês passado, mas ela diz que não há registro. Nancy ficou no canto parecendo arrependida. O livro de visitas não mostra nenhuma entrada, mas a senhora Viana está irredutível. A demência da minha mãe a tornava uma testemunha não confiável na maioria das situações, mas ela tinha momentos de clareza surpreendente, especialmente sobre eventos recentes. Me conte sobre a visita dele, mãe. Ele veio em uma quinta-feira. Eu me lembro porque era dia de pudim. Ele perguntou sobre o seguro de vida do seu pai. Queria saber se havia outras apólices além da que você sabia. Eu contei a ele sobre a apólice da Porto Seguro. Aquela que seu pai nunca te contou. Pedro disse que queria ter certeza de que você estava protegida. Meu sangue gelou. Tinha-me havido outra apólice, uma que eu só descobri depois da morte do papai. 500 mil reais que tinham sido usados para pagar o cuidado da mamãe. Poucas pessoas sabiam disso. Ele perguntou sobre mais alguma coisa? A caixa de segurança. Ele queria saber em qual banco e o que tinha dentro. Eu falei para ele sobre a coleção de moedas antigas do seu pai, aquela que ele achava que valeria muito um dia. Beijei a testa dela, prometendo voltar em breve, e saí para o corredor com Nancy. Verifique as imagens de segurança do mês passado, cada quinta-feira. Nancy abriu os arquivos em seu tablet. Nós rolamos semanas de imagens. Moradores entrando e saindo, famílias visitando, trocas de equipe. Então ele estava lá. 15 de agosto, 14 horas e 47 minutos. Pedro andando pela porta da frente, assinando o livro de visitas, passando 43 minutos com a minha mãe. Mas o livro que Nancy pegou, a folha de registro física, fotografada e arquivada, o nome de Pedro não estava lá. A página mostrava um espaço em branco como se aquela linha tivesse sido pulada inteiramente. Ele assinou, Nancy disse confusa. Eu ouvi assinar. Alguém tinha digitalmente alterado a imagem arquivada, removendo sua assinatura com precisão cirúrgica, mas não tinham pensado em verificar as imagens de segurança. Pedro estava planejando isso por meses, coletando informações sobre cada bem, cada apólice, cada possível fonte de dinheiro. Ele até tinha se dirigido à minha mãe, extraindo informações financeiras de suas memórias confusas. Eu dirigi de volta de Niterói com as imagens de segurança salvas no meu telefone. Outra peça de evidência na crescente montanha de enganos de Pedro. O trânsito de domingo à noite se moveu devagar, me dando tempo para processar a crueldade calculada de visitar minha mãe, extraindo informações financeiras de uma mulher cuja mente vagava entre décadas como um rádio, procurando por sinais. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Camila. O voo dela tinha pousado em Paris há 3 horas. As fotos anexadas fizeram minhas mãos apertarem o volante. Pedro e Letícia na casa de câmbio do aeroporto. A mão dele nas costas dela com intimidade casual. Outra foto mostrava eles entrando em um táxi. A cabeça de Letícia inclinada para o ombro dele. Ambos rindo de algo no celular dele. O horário mostrava 16 horas e 47 minutos, horário de Paris. A próxima foto parou minha respiração por um momento. Eles estavam na recepção do Hotel Le Bristol, um lugar onde os quartos começavam em 4 mil reais por noite. Letícia usava uma pulseira de diamante que eu reconheci. Aquela que Pedro supostamente tinha comprado para o 70º aniversário da mãe dele há 6 meses. A linguagem corporal entre eles falava de um conforto praticado, do tipo que se desenvolve ao longo de anos, não meses. O jeito que ela ajustava a gola dele, o jeito que ele a guiava pelo saguão com confiança possessiva. Isso não era um caso extraconjugal recente.
Isso era um relacionamento que poderia ter sido anterior ao nosso casamento inteiro. Eu entrei na garagem do nosso prédio às 20h30 para encontrar Marcos andando perto do elevador, com o telefone pressionado no ouvido. Quando ele me viu, seu rosto se ajeitou para uma expressão de preocupação, mas não rápido, o suficiente para esconder o brilho de ansiedade por baixo. Aí está você, ele disse, terminando a ligação abruptamente. Eu estava começando a ficar preocupado. Como está sua mãe? Ela está bem, só confusa sobre alguns documentos financeiros antigos. Eu o observei processar isso, vi o leve relaxamento em seus ombros quando não dei mais detalhes. De volta ao nosso apartamento, tomei uma decisão que ou exporia tudo ou destruiria minha chance de justiça. Sentada em frente a Marcos em nossa mesa de jantar, peguei meu telefone com uma casualidade deliberada. Eu estava pensando, eu disse, rolando meu calendário. Nosso aniversário de casamento está chegando no próximo mês, 8 anos desde aquele jantar em que nos conhecemos. Marcos balançou a cabeça, o treinamento de ator mantendo sua expressão neutra. Apesar do fato de que Pedro e eu estávamos casados há 7 anos, não 8. Outro teste falhou. Eu quero fazer algo especial. Uma festa surpresa na terça-feira de manhã, antes que o mercado abra. Convide todos os seus colegas do banco. Seus maiores clientes, mostre a eles o apartamento, sirva champanhe e aqueles pequenos doces franceses que você adora. Os olhos dele piscaram com confusão. Terça-feira de manhã, isso é um horário incomum para uma festa. Você sempre disse que os melhores negócios acontecem antes do café da manhã. Além disso, seria memorável, diferente. Eu abri meus contatos, deixando o entusiasmo colorir minha voz. Eu cuido de tudo. Você só precisa enviar os convites hoje à noite. Faça parecer exclusivo, urgente. Diga a eles que é importante que eles compareçam. Marcos hesitou, claramente tentando descobrir se isso fazia parte de seu roteiro ou algo inesperado. Mas recusar quebraria o personagem e manter sua cobertura era primordial. Se é isso que você quer, ele disse finalmente. Perfeito. Envie-os agora enquanto eu faço o jantar. Quero ver as respostas. Eu observei compor a mensagem em seu telefone, seus dedos se movendo de má vontade pela tela. Colegas de banco de investimento, grandes clientes, pessoas cuja presença seria impossível de explicar quando agentes federais chegassem. Em minutos, as respostas começaram a chegar. Confusão misturada com acordo. Quando Pedro Viana solicitava sua presença, você aparecia. Enquanto preparava nosso último jantar juntos, senti uma onda inesperada de simpatia por Marcos Leal. Ele era um ator fracassado do Rio de Janeiro que tinha pensado que estava tendo uma chance, interpretando um papel para o que ele provavelmente presumiu ser um reality show ou uma pegadinha elaborada. Em vez disso, ele tinha se tornado um cúmplice em crimes federais. Preso em uma atuação onde as apostas eram sentenças de prisão, não críticas ruins. Eu fiz salmão com aspargos. Simples e rápido. Marcos sentou na bancada da cozinha, mantendo a ilusão de normalidade doméstica, enquanto ambos sabíamos que algo tinha fundamentalmente mudado. O roteiro que ele tinha memorizado não combinava mais com a cena que estava sendo interpretada. Vinho! Eu ofereci, segurando uma garrafa do Malbec que geralmente compartilhávamos nas noites de domingo. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não estou me sentindo bem. Acho que estou ficando doente. A primeira vez em 3 meses que ele tinha recusado o álcool. Seus instintos estavam gritando avisos, mesmo que sua mente consciente não tivesse processado completamente o perigo. Eu me servi um copo, precisando da coragem líquida para o que estava por vir. Marcos, eu disse baixinho, e todo o corpo dele ficou rígido. Eu nunca chamei o Pedro pelo nome errado. Eu sei quem você é. O silêncio se esticou entre nós como uma corda bamba. O rosto dele passou por várias emoções. Surpresa, medo, cálculo e finalmente resignação. Quando ele falou, o sotaque carioca tinha sumido, substituído por um sotaque de São Paulo. Há quanto tempo você sabe? Desde terça-feira de manhã, quando minha irmã viu o verdadeiro Pedro embarcando em um avião enquanto você estava sentado na nossa sala. Ele colocou a cabeça entre as mãos, o gesto tão genuinamente humano que minha raiva vacilou. Eu não sabia sobre os crimes. Quer dizer, ele disse que vocês estavam separados, que ele
precisava de alguém para cuidar da casa, manter as aparências por motivos de negócios, me pagou R$ 20.000 em dinheiro para fingir ser ele por 3 meses. Eu achei estranho, mas legal. Você realmente acreditou nisso? Eu queria acreditar. A voz dele falhou levemente. Eu estou fazendo testes há 15 anos, trabalhando como garçom, dirigindo caminhão de entrega, vendo atores mais jovens pegarem os papéis que eu queria. Aí esse cara aparece, me oferece mais dinheiro do que eu já vi na vida para fazer um papel. Eu não fiz perguntas porque não podia me dar esse luxo. Meu celular vibrou com uma mensagem de Grace. O FBI se move amanhã de manhã. Tudo está no lugar. Eu olhei para Marcos, este estranho que tinha dormido na minha cama, comido na minha mesa, participado de uma fraude que tinha destruído minha vida. Mas sentada em frente a ele agora, vendo a derrota em seus ombros, reconheci outra vítima da manipulação de Pedro. Amanhã de manhã, agentes federais vão chegar. As pessoas que você convidou estarão aqui para testemunhar. Você pode ser preso como um co-conspirador ou cooperar como uma testemunha. Testemunha, ele disse imediatamente. Pelo amor de Deus, testemunha. Eu tenho documentos, gravações. Ele me fez guardar tudo, caso você suspeitasse. Disse que era um seguro. Marcos passou a noite em nosso sofá, depois de me mostrar uma chave de um depósito onde ele tinha guardado tudo. Contratos, gravações de chamadas com Pedro, instruções detalhadas para manter a fraude. Nós mal dormimos, ambos esperando pelo amanhecer que encerraria essa atuação elaborada. Às 5h47 da manhã, meu telefone tocou. Eles os pegaram, Camila disse, a voz dela carregando exaustão e satisfação em igual medida. A polícia francesa os prendeu no aeroporto Charles de Gaulle. Eles estavam tentando embarcar em um voo de conexão para a Suíça. Eu a coloquei no viva-voz para que Marcos pudesse ouvir. Ele se sentou no sofá, a coberta que eu tinha dado a ele enrolada na cintura, parecendo um homem prestes a ouvir seu próprio veredito. A prisão foi dramática, Camila continuou. Eles estavam no lounge executivo quando a polícia chegou. Letícia começou a chorar, alegando que não sabia de nenhum crime. Mas Pedro, a compostura dele finalmente desmoronou. Ele tentou correr. Eles o derrubaram ali mesmo na frente de todo mundo. Alguém filmou. Já está nos canais de notícias europeus. Marcos fechou os olhos, talvez percebendo o quão perto ele chegou de estar naquelas algemas. Eu fui para a cozinha e comecei a fazer café, minhas mãos firmes apesar da adrenalina correndo pelo meu sistema. O apartamento logo se encheria de testemunhas da culminação da fraude de Pedro. Às 7h30 da manhã, os primeiros convidados começaram a chegar. Roberto Silveira, da Silveira Indústrias, parecendo confuso, mas curioso. Jennifer Souza, da Capital Phoenix, vestida impecavelmente apesar da hora incomum. David Pereira, vários sócios juniores da firma de Pedro, clientes cujos portfólios representavam bilhões em bens gerenciados. Eles se aglomeraram em nossa sala, aceitando café e fazendo uma conversa fiada sobre a urgência misteriosa do convite. É bom que valha a pena, Pedro, Roberto disse para Marcos, que estava congelado perto da janela. Eu cancelei um café da manhã com a equipe de vendas. Marcos olhou para mim, o pânico evidente em seus olhos. O roteiro não o tinha preparado para isso. Eu dei um passo à frente, interpretando a anfitriã graciosa pela última vez. Obrigada a todos por virem. Eu sei que o horário é incomum, mas vocês entenderão em um momento por que a presença de vocês é tão importante. Às 7h58 da manhã, ouvi passos no corredor, vários conjuntos se movendo com propósito. Marcos também os ouviu, seu rosto ficando pálido. A campainha tocou uma vez, formalmente, seguida imediatamente por batidas firmes. Agentes federais. Temos um mandado. O quarto explodiu em murmúrios confusos enquanto eu abria a porta. 6 agentes do FBI entraram. A presença deles imediatamente transformando nosso apartamento de um encontro social para uma cena de crime. A agente principal, uma mulher com cabelos grisalhos e olhos que não perdiam nada, ergueu suas credenciais. Agente Sarah Martins, Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Estamos procurando por Pedro Viana. Esse sou eu, Marcos disse, seu sotaque de São Paulo vazando através do verniz carioca. Quer dizer, não sou. Ele olhou para a agente Martins com alívio desesperado.
Eu quero cooperar. Eu tenho provas. Eu fui contratado para personificá-lo. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo som do copo de café de alguém batendo em um pires com muita força. A boca de Roberto Silveira se abriu e fechou como um peixe ofegando por ar. Jennifer Souza pegou o celular, provavelmente calculando a exposição de sua firma ao que estava se desenrolando. Senhor Leal! A agente Martins disse claramente, já sabendo o nome verdadeiro dele. O senhor está preso por conspiração para cometer fraude, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Enquanto eles algemavam Marcos, ele olhou para mim com algo parecido com gratidão. O depósito na Rua da Gávea, ele disse rapidamente. Unidade 447. Está tudo lá. Enquanto os agentes liam os direitos de Marcos, meu notebook tocou com uma notificação que eu estava esperando. O vírus financeiro tinha sido ativado. Na minha tela, eu assisti em tempo real, enquanto contas nas Ilhas Cayman, Suíça e Chipre congelavam simultaneamente. 47 milhões de reais em fundos roubados presos em um âmbar digital. Registros de transações automaticamente encaminhados para promotores federais, o imposto de renda e a CVM. Cada agência que Pedro pensou ter evitado agora tinha um registro completo de seus crimes. Senhora Viana, a agente Martins se aproximou de mim enquanto sua equipe prendia Marcos. Precisaremos que a senhora venha conosco para uma declaração formal. Claro, eu disse. Mas primeiro, essas pessoas merecem saber por que estão aqui. Peguei meu celular, encontrando a gravação da chamada de Camila da manhã de terça-feira. A voz dela encheu o quarto, clara e profissional. Preciso te perguntar uma coisa estranha. Seu marido, ele está em casa agora? A gravação tocou através daqueles primeiros momentos de descoberta. Os executivos reunidos ouviram com uma compreensão crescente, a verdade nascendo em seus rostos. Eles não estavam aqui para uma festa de aniversário. Eles eram testemunhas do desvendamento de uma fraude maciça que poderia ter destruído suas empresas. O marido de vocês, agente Martins, se dirigiu ao quarto, enquanto sua equipe trabalhava, tem roubado segredos corporativos e facilitado o uso de informações privilegiadas no mercado, usando informações obtidas através do trabalho de contabilidade forense de sua esposa. O homem com quem vocês têm se encontrado nos últimos 3 meses era o Sr. Leal, contratado para manter a ilusão, enquanto o verdadeiro Pedro Viana tentava fugir com bens roubados. David Pereira afundou em nosso sofá, calculando a exposição de sua firma. Jennifer Souza já estava no telefone com sua equipe jurídica, mas Roberto Silveira se aproximou de mim, a expressão dele mudando de choque para algo parecido com admiração. Você descobriu. Você armou isso. Eu balancei a cabeça, exausta de repente. Ele contava comigo para não notar, ou para não conseguir provar se eu notasse. As irregularidades de auditoria que você mencionou no domingo eram reais. Os sistemas de vocês foram comprometidos, mas agora o FBI tem tudo o que precisa para rastrear exatamente o que foi roubado e como. O telefone da agente Martins vibrou. Ela atendeu, ouvindo, e então olhou para mim. As autoridades francesas confirmaram que tem Pedro Viana e Letícia Valério sob custódia. Eles serão extraditados para enfrentar acusações aqui. O apartamento que tinha sido nosso lar, nosso santuário, era agora uma cena de crime. Agentes fotografaram tudo, coletaram evidências, trataram nossa vida juntos, como exposições em um caso federal. As testemunhas reunidas, gradualmente, foram embora, cada uma parando para oferecer condolências desajeitadas ou gratidão confusa. Enquanto o último agente se preparava para sair, a agente Martins me entregou um cartão. Precisaremos que a senhora testemunhe. Seu trabalho forense, o vírus que a senhora criou para rastrear o dinheiro, é a fundação do nosso caso. Estarei lá, eu disse, e eu quis dizer isso. O apartamento ficou em silêncio. Fiquei na nossa cozinha, cercada pelos restos da última atuação de Marcos, sua caneca de café ainda na bancada, a coberta que eu tinha dado a ele no sofá, as anotações que ele tinha escondido pelo apartamento para lembrar suas falas. Adereços em uma peça que finalmente tinha terminado. Meu celular vibrou com uma notícia. Vídeo do aeroporto Charles de Gaulle.
tremido, mas claro. Pedro algemado, sua compostura perfeita e estilhaçada, sendo levado pelo aeroporto enquanto viajantes paravam para olhar. Letícia ao lado dele, a maquiagem de grife borrada de lágrimas, seu sonho parisiense terminando em custódia da polícia francesa. Eu assisti ao vídeo mais uma vez antes de fechar meu notebook. A prisão de Pedro se desenrolando em imagens de aeroporto granuladas, que de alguma forma se tornaram o clipe mais assistido em canais de notícias financeiras. O horário no canto dizia 6 meses atrás, mas parecia que uma vida inteira tinha passado desde aquela manhã de terça-feira em que meu mundo se dividiu em dois. O apartamento estava vazio ao meu redor agora. Nossos móveis vendidos ou doados, as paredes carregando retângulos pálidos onde obras de arte antes pendiam. Os transportadores tinham levado as últimas caixas ontem, deixando apenas os ecos de um casamento que tinha sido mais atuação do que parceria. Fiquei nas janelas com vista para São Paulo, as chaves pesadas na minha mão, esperando pelo síndico, que tomaria posse em 20 minutos. O processo de divórcio tinha se movido com uma velocidade incomum assim que os promotores federais apresentaram seu caso. O advogado de Pedro, trabalhando de um centro de detenção francês enquanto lutava contra a extradição, tinha pouca influência contra as evidências de fraude, roubo de identidade e conspiração. A juíza, uma mulher que tinha visto crimes financeiros suficientes para reconhecer o comportamento predatório, tinha sido particularmente insensível a um marido que tinha contratado um ator para se substituir enquanto liquidava bens do casamento. O acordo me deixou com mais do que eu esperava. O produto da venda do apartamento, fundos recuperados das contas congeladas e danos que a companhia de seguros de Pedro pagou em vez de enfrentar um julgamento público. Dinheiro não podia comprar de volta 3 meses de dormir ao lado de um estranho, ou 7 anos com um homem capaz de tal fraude, mas podia comprar liberdade para reconstruir. Meu telefone tocou, mostrando um lembrete de agendamento de cliente. A ironia não me passou despercebida que meu trauma tinha se tornado minha especialidade. O espaço de escritório que eu tinha alugado no centro de São Paulo tinha uma simples placa de latão. Consultoria Forense, Viana. Especialista em proteção de bens conjugais e verificação de identidade. O que começou como indicações boca a boca tinha crescido para uma lista de espera de mulheres que suspeitavam que suas realidades tinham sido editadas. Apenas na semana passada, eu ajudei uma cirurgiã da Gávea a descobrir que o marido dela, de 15 anos, tinha usado tecnologia de deepfake para aparecer em conferências médicas enquanto, na verdade, administrava um consultório separado em Salvador. Na semana anterior, uma produtora de teatro de São Paulo descobriu que seu cônjuge tinha contratado 3 sósias diferentes para manter álibis em múltiplas cidades. Cada caso parecia como escavar camadas de fraude com as mesmas ferramentas que tinham salvado minha própria vida. O síndico chegou, aceitando as chaves com um desapego profissional. Enquanto eu descia de elevador pela última vez, meu telefone vibrou com uma mensagem de Camila. La Fioris às 7. Por minha conta. A La Fioris não tinha mudado em 40 anos. Ainda servindo as mesmas receitas de molho de tomate que nossa avó tinha declarado a única comida italiana aceitável fora de Vitória. As cabines de vinil continuavam remendadas com fita adesiva. As toalhas de mesa xadrezas carregavam décadas de manchas de vinho e o filho do dono ainda não conseguia pronunciar bruschetta corretamente, apesar de ser um ítalo-brasileiro de 3ª geração. Camila esperava em nossa cabine de canto habitual, uma garrafa de Chianti já aberta. Ela se levantou quando me viu, me puxando para um abraço que durou mais do que o necessário. Nós tínhamos nos aproximado por causa desta provação. O trauma compartilhado criando um laço que ia além da irmandade. Você conseguiu, ela disse, servindo vinho em taças que pareciam ter sobrevivido a 2 guerras mundiais. O apartamento realmente se foi. Entreguei as chaves 20 minutos atrás. Eu tomei um gole. O vinho barato tinha o gosto de jantares de domingo da infância. Parece estranho. 7 anos apagados em uma tarde. Não apagados? Transformados. Camila ergueu sua taça. A mulher que descobriu que seu marido estava em 2 lugares ao mesmo tempo e derrubou uma rede de fraude internacional. A piloto que fez a ligação que salvou minha vida. Eu retruquei. Nós bebemos, o ritual disso mais importante do que o vinho. Camila tinha carregado a culpa daquela manhã por meses, convencida de que ela tinha destruído meu casamento com uma ligação.
Eu tentei explicar que ela tinha revelado a destruição, não a causado. Mas a culpa de sobrevivente não responde bem à lógica. Tenho algo para você, ela disse, puxando um envelope de sua bolsa. Chegou no meu prédio ontem, endereçado a você. O endereço do remetente mostrava Niterói. A caligrafia de Marcos Leal, cuidadosa e precisa. Eu o abri devagar, não tendo certeza se queria ouvir do homem que tinha vivido minha vida por 3 meses. Querida Ana, a carta começava, eu queria entrar em contato agora que os procedimentos legais foram finalizados. Primeiro, obrigado por não pressionar por acusações adicionais. O FBI tinha o suficiente, sem seu testemunho, para me dar liberdade condicional e serviço comunitário em vez de prisão. Estou ensinando aulas de atuação em uma faculdade comunitária aqui. Finalmente usando minhas habilidades para algo honesto. Eu conto aos meus alunos sobre aqueles 3 meses, sobre como a melhor atuação da minha vida também foi a pior coisa que eu já fiz. Alguns papéis, eu digo a eles, não valem a pena ser interpretados, não importa o quanto paguem. Eu penso em você às vezes, me perguntando como alguém se recupera do que Pedro fez. Então eu leio sobre sua nova firma, sobre as mulheres que você está ajudando. E eu entendo que você transformou veneno em remédio. Isso é um tipo de força que eu não sabia que existia. O depósito tinha um item que eu não dei ao FBI. Uma foto do seu casamento que estava no pacote de instruções de Pedro. Você parecia genuinamente feliz. Sinto muito por ter feito parte de tirar isso de você. Eu espero que um dia você encontre algo real para substituir o que foi roubado. Com sincero pesar e genuína admiração, Marcos Leal. Dentro da carta estava a fotografia, Pedro e eu cortando nosso bolo de casamento. Ambos rindo de algo fora da câmera. Eu estudei minha versão mais jovem, tentando me lembrar o que tinha sido engraçado o suficiente para causar tal alegria genuína. A memória não veio. Ele parece genuinamente arrependido, Camila observou, lendo por cima do meu ombro. Ele também foi uma vítima, de certa forma. Pedro destruiu múltiplas vidas perseguindo dinheiro que agora está congelado sob custódia federal. Eu coloquei a foto de volta no envelope. Marcos apenas teve a infelicidade de estar desesperado o suficiente para aceitar o papel. Nós pedimos nossa habitual pasta à arrabiata para mim, e macarrão com camarão para Camila, com pão de alho suficiente para preocupar um cardiologista. Os sabores familiares tinham o gosto de casa, de continuidade em uma vida que tinha sido completamente reimaginada. E agora? Camila perguntou, enrolando a massa com uma facilidade praticada. Rebeca Silva amanhã, CEO de uma startup de tecnologia. Ela acha que o marido pode estar usando IA para fingir viagens de negócios. Então, quinta-feira, o caso Martins. Eu quis dizer você, não o seu trabalho. Eu considerei a pergunta, deixando-a sentar entre nós como outro convidado de jantar. 6 meses atrás, eu pensei que meu futuro estava traçado em uma previsibilidade confortável. Agora, aos 37 anos, eu estava solteira, bem-sucedida em um campo que eu tinha inventado, e completamente incerta sobre tudo, exceto meu próximo agendamento de cliente. Eu não sei, eu admiti, surpreendendo-me com a honestidade. E isso é estranhamente libertador. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.